Prólogo. No andar inferior da grande tumba de Nazarick, no coração do 10º andar, o ar do salão do trono, adornado com 40 bandeiras, estava cheio de um ardor silencioso. As filas silenciosas de vassalos curvavam-se profundamente em direção ao trono para mostrar sua lealdade. Suas fileiras estavam cheias de formas inumanas. Guardiões de andar, todos os NPCs que tinham sido feitos à mão pelos 41 seres supremos juntamente com os vassalos diretos dos guardiões de andar estavam presentes. Havia facilmente mais de 200, desde a sua chegada a este novo mundo. Esta foi a primeira vez que tantos foram reunidos neste lugar. No entanto, havia uma grande diferença entre esta ocasião e a anterior. Os vassalos reunidos aqui não eram os rostos usuais, mas todos eram entidades poderosas e de alto nível. Em média, cada um estava acima do nível 80. Shaltear Bloodfallen, guardiã do primeiro ao terceiro andar, era tipicamente ajudada por suas noivas vampiras. Hoje, no entanto, ela estava acompanhada pelos seres mortos-vivos do mais alto nível que haviam sido concedidos a ela. Além disso, até Mari, um dos guardiões do sexto andar, havia trazido os 2 dragões que estavam diretamente subordinados a ele e Aura. Eles nunca haviam saído de seu andar antes. Esses dragões só poderiam ser obtidos em gachapons da loja de dinheiro em Yggdrasil, com uma taxa de drop extremamente baixa, e estavam perto do nível 90. Entre esses vassalos cuidadosamente selecionados, um grupo estava separado do resto. Eles eram um grupo de mortos-vivos que estavam abaixo das outras entidades presentes. Se muito, eles estavam no nível 40, sua força numérica estava na casa dos 100 indivíduos. Eles foram ordenados em fileiras separadas das 200 entidades mencionadas anteriormente. Esses mortos-vivos deveriam ter ocupado lugares nos fundos desse domínio sagrado ao serem aqui convocados, logo atrás das fileiras dos outros vassalos. Contudo, eles foram ordenados em fileiras, e as entidades-chefes ocupavam posições que estavam ainda mais próximas do trono, a proximidade do trono sendo uma indicação de status, até que chegasse aos guardiões de andar. Havia uma explicação perfeitamente razoável para esse tratamento, que seria considerado irracional para seres mortos-vivos. Isso porque esses mortos-vivos eram as criações pessoais do governante da grande tumba de Nazarick, Ainz ou Algon. Portanto, não podiam ser menosprezados. Todos os presentes eram subordinados de Ainz, ninguém aqui duvidava de sua absoluta lealdade à guilda Ainz ou Algon. Também havia uma hierarquia clara entre eles. Naturalmente, os mais bem hierarquicamente posicionados eram os NPCs que haviam sido criados pessoalmente pelos seres supremos e, dentre eles, os guardiões de andar que haviam recebido pesadas responsabilidades. Assim sendo, essa parcela estava no ápice do grupo. Atrás dos NPCs estavam os monstros criados naturalmente, POP, ou monstros convocados através do sistema de mercenário herdado de Yggdrasil, vassalos. Seu status era determinado por seu poder e deveres designados, mas foram todos organizados em fileiras, sem levar em conta seus andares de origem. Nesse caso, onde os mortos-vivos criados pelo Ainsama devem ser colocados? Esta questão perturbou a supervisora guardiã, Albedo. Ela não sabia se devia ou não lhes conceder o mesmo status que os NPCs. Quando perguntado, Ainz riu e declarou que seria bom colocá-los na posição mais baixa. A capacidade de Ainz para criar mortos-vivos tinha um número limitado de usos por dia, mas não havia custo monetário necessário para usá-la. Em comparação, os vassalos de alto nível que os guardiões haviam trazido eram seres criados através do sistema de mercenário de Yggdrasil e exigiram gastos em moeda do jogo ou dinheiro real. Os primeiros poderiam ser criados novamente de graça se fossem destruídos, mas o dinheiro gasto com o último seria desperdiçado caso morressem. Portanto, para Ainz, os mortos-vivos que ele criou, mesmo exigindo cadáveres, ainda eram gratuitos, eram mais baratos que os seres que nasceram através do uso do dinheiro. É claro que esse era o ponto de vista de Ainz, não o de seus leais subordinados. Albedo foi levada às lágrimas depois de ouvir a decisão de seu mestre magnânimo, mas ela não pôde responder. Eu entendo. Depois de agonizar sobre o problema por meio-dia, finalmente decidiu romper com a tradição, alinhando os mortos-vivos em fileiras, contornando o problema.
Sentado no trono, a posição mais alta dentro deste salão, Ains olhava para os vassalos, que Albedo tinha despendido tanto esforço em organizar, e falou com eles como se estivesse dando uma revelação. Ou mais precisamente, para aqueles que juraram fidelidade a ele, as palavras de Ains eram nada menos que a vontade manifestada dos deuses. Para começar, agradeço a todos por suas longas horas de coleta de informações. Sebas, Solution, trabalharam muito bem. Ains olhou para baixo sobre as duas pessoas se curvando diante dele e assentiu em satisfação. No entanto, o problema estava no que viria a seguir. Era muito difícil para um mero assalariado imitar o comportamento de um governante, e Ains sentiu-se esmagado pela pressão. Ele viu seus inúmeros subordinados diante dele. E seus olhos brilhavam com respeito e adoração. Seu estômago supostamente inexistente se contorcia de dor, já seu coração, que deveria estar igualmente ausente, pulsava dentro de seu peito. No entanto, isso durou apenas um momento. O intenso desejo de fugir a toda velocidade foi suprimido pela supressão emocional, uma característica especial de seu corpo. Ains finalmente sentiu que poderia desempenhar o papel de um governante apropriado, e ordenou: "Vocês dois, venham diante de mim." O par convidado subiu. Eles se moviam em perfeita harmonia nos degraus diante do trono, como se tivessem ensaiado isso antes. Então pararam diante de Albedo, que estava ao lado de Ains. Os dois então genufletiram mais uma vez, com movimentos perfeitamente coordenados. "Levantem a cabeça. Por seus desempenhos exemplares, eu lhes concederei uma recompensa." Ains olhou para Sebas. "Sebas, quando você implorou por misericórdia em nome de Tsuari, eu estendi minha proteção para pagar uma dívida. Não teve nada a ver com o seu desempenho no trabalho, então eu lhe concederei o que desejar. Vamos, diga o que deseja." Elogiar os subordinados diante de um público estimularia outros a trabalhar mais. Provavelmente por isso os prêmios de departamento e similares eram dados com todos os funcionários reunidos. Quando os subordinados trabalhavam com paixão na esperança de serem elogiados da mesma forma, isso melhoraria o desempenho da organização. Assim, Ains fez uso de sua experiência de trabalho e reuniu muitos de seus subordinados no Salão do Trono exatamente para esse propósito. No entanto, isso também representava um grande risco. Ains precisava agir como um bom mestre diante de seus muitos subordinados, mostrando seu carisma como um governante. Esta era uma tarefa hercúlea para um mero assalariado. Todavia, como o último membro remanescente na grande tumba de Nazarick, ele precisava superar este desafio. "Eu preciso recompensar a lealdade dos NPCs." Quando essa determinação inabalável cresceu no coração de Ains, o bigode de Sebas estremeceu. "Dedicar este corpo para servir-lhe já é minha recompensa. De fato, eles são realmente subordinados leais. Mas, ao mesmo tempo, isso coloca muita pressão em mim. Basta. É responsabilidade do mestre recompensar o bom desempenho de seus subordinados. Eu gostaria que você soubesse que, em certos momentos, a falta de desejo dos subordinados às vezes desagrada um mestre." "Tem toda razão. Por favor, perdoe seu humilde servo." Sendo assim, Sebas fez uma pausa para pensar por alguns segundos e depois disse: "Eu gostaria de receber roupas e suprimentos para o uso diário de Tsuari, a humana que o Senhor tão graciosamente colocou sob minha responsabilidade, a Insama. Eu posso lhe dar roupas e acessórios do meu inventário pessoal." Em Yggdrasil, uma vez perdida a chance de adquirir itens de disponibilidade limitada ou roupas feitas pelo jogador, as chances de poder obtê-las novamente no futuro eram muito baixas. Portanto, ele havia comprado toda e qualquer roupa que chamava sua atenção. Ains não foi o único que fez isso, todos os seus amigos tinham as mesmas tendências. Não, com toda a probabilidade, qualquer jogador faria isso. Peroroncino, o membro da guilda que criou Chaltear, tinha algo a dizer sobre esse tipo de tendência. "É tipo um pornô que te chame a atenção, basta salvar na hora e se preocupar em usar mais tarde." Depois disso, ele acrescentou: "Embora eu acabei esquecendo onde salvei." Na verdade, ele estava correto. Ains tinha comprado uma vasta quantidade de roupas, tanto masculinas quanto femininas, mas ele apenas as guardou e nunca usou.
Desde então, só serviram para ocupar espaço em seu guarda-roupas, então seria mais sensato fazer uso delas. Ains pensou nas variedades de roupas que havia comprado. As roupas de Yggdrasil eram amplamente bem trabalhadas em design, mas deve haver algo adequado para Tsuari. Não há necessidade de incomodá-lo para tanto, Ain-sama. A Tsuari certamente aprecia sua generosidade, mas isso seria pedir demais. Mesmo? Tudo bem, então. Porém, quanto às roupas. Este foi um problema complicado para Ains, que nunca havia comprado roupas femininas antes. E se achassem que ele tinha mau gosto? Isso poderia pôr ruir a opinião coletiva que as donzelas de Nazarick tinham dele. Posso contar com a Narberal para essa tarefa? Eu não poderia incomodar o soberano de Nazarick com um assunto tão trivial, Ain-sama. Sebas provavelmente não sentiu o desconforto de Ains, mas sua sugestão tinha sido de grande ajuda para Ains. Narberal, você se importaria? Ao ouvir a voz de Ains, uma das NPCs imóveis abaixo dele inclinou a cabeça profundamente. Muito bem, Sebas. Eu vou deixar a Narberal lidar com essa tarefa. Além disso, Ains sorriu timidamente. Claro, seu rosto não se mexeu. Foi apenas implícito. Você também pode fazer compras junto com a Tsuari. Considere isso como um encontro. Ains já tinha ouvido falar das coisas entre Sebas e Tsuari através da empregada-chefe. Mesmo que um relacionamento físico ainda não tivesse começado, Demiurgo havia dito que era apenas uma questão de tempo. Falando nisso, porque o Demiurgo disse que uma relação carnal entre Sebas e Tsuari seria bom? Bem, talvez está desejando ao seu colega tudo de bom nessa aventura romântica. Mas até chegar a esse ponto, eles teriam que se dar muito bem. Quando estávamos na capital real tinha um climão pesado, mas talvez tenha sido devido às circunstâncias. Ainda assim, um desejando o bem do outro é ótimo. Seria péssimo se brigassem todo santo dia. A razão pela qual os membros da guilda Tousme e Hubert estavam em desacordo surgiu de uma razão externa a Yggdrasil. Na verdade, foi por causa do ciúme que Hubert tinha pela vida real de Tousme. Eu lembro que o relacionamento deles ficou mais tenso desde aquela discussão, talvez aquele foi o começo de tudo. Ain sentia como se estivesse olhando para uma vasta extensão de terreno baldio, agora sentia que os entendia. Só então, a voz surpresa de Sebas limpou os pensamentos em sua mente. O Senhor realmente me permitirá fazê-lo? Então, eu gostaria de ir com a Tsuari. Não é como se eu fosse bulinar esse doce casal porque eu sou solteiro. Se tiverem um encontro em Irrantel, vou colocar minha máscara de inveja e seguir vocês de fininho. Enquanto pensava em coisas sem sentido como essas, Ains levantou o queixo, indicando que a outra pessoa ajoelhada deveria falar. Se divirtam. Vejamos, Solution. Fale seus desejos. Eu gostaria de vários humanos vivos, se possível. Idealmente, eles seriam humanos puros. Ains considerou os humanos que tinha capturado. Muitos dos humanos sobreviventes estavam associados a Oito Dedos, a organização que desrespeitou Ains. Segundo os relatórios, todos os que eram úteis foram torturados e mentalmente quebrados. Além disso, tem aquelas que ousaram desobedecer a algumas regras, e com isso foram aprisionadas. Esses não vão servir. Pestonha e Nigredo estavam dispostas a desafiar minhas ordens para protegê-los. Providenciarei isso. Eu lhe darei vários humanos vivos. No entanto, não posso garantir a pureza. Perdoe-me por não poder satisfazer completamente o seu pedido. Por favor, não diga isso. Em primeiro lugar, sua serva não merece seres humanos puros. Eu já sou eternamente grata por receber humanos vivos. Ains ponderou Solution, que tinha abaixado a cabeça profundamente, e assentiu de um jeito que acreditava ser mais adequado a um governante. Agradeço sua compreensão. Pode voltar ao seu lugar agora. A próxima será Entoma. Venha diante de mim. Quando os dois saíram, Entoma genuflectiu diante de Ains. E então, Entoma. Sim. Ains não pôde deixar de sorrir amargamente para sua voz truncada. Parece que sua voz ainda não se recuperou. O inseto-boca que Entoma usava não surgia naturalmente em Yggdrasil, mas isso não significava que não existissem.
Havia vários monstros conjurados através da moeda de Yggdrasil em seu quarto, e ela poderia usá-los para restaurar sua voz a qualquer momento. Havia apenas uma razão para ela não ter feito isso: rancor. Será que a minha voz lhe desagrada? Corrigirei imediatamente. De modo algum. Sua voz atual não me desagrada. Obrigada, Ain-sama. Bem, você deu tudo de si, até mesmo sacrificou sua voz. Entretanto, seus esforços não foram suficientes para qualificá-la para uma recompensa. Porém, embora eu possa não ser capaz de concedê-la algo equivalente como eu fiz para os outros dois, eu gostaria de ouvir seus desejos. Ainz achava que entregar recompensas à toa não era generosidade, mas uma falta de consideração. Qualquer coisa que estivesse prontamente disponível a qualquer um perderia seu valor. Desse ponto de vista, os esforços de Entoma não atingiram os padrões que Ainz havia estabelecido para que ganhasse recompensa. Dito isto, ela ficou gravemente ferida no cumprimento do dever e não reconhecer isso seria lamentável. Eu acredito que eles chamam isso de coração púrpura. Não sei muito dessas coisas militares. Ele poderia me ensinar essas coisas se estivesse por aqui. Ainz lembrou de um membro da guilda que era conhecido como um otaku militar. Então, Ain-sama, se a chance de matar aquela desgraçadinha surgir, por favor me envie, eu desejo arrancar a voz dela. Ain sabia que ela estava se referindo à menina suspeita que usava máscara e se chamava Evilei, então deu seu consentimento. Muito bem. Eu te chamarei quando chegar a hora. Pode retornar, Entoma. Ele a observou retornar à sua posição anterior. Vamos passar ao próximo tópico. Naturalmente, ninguém contestou. Contudo, Ainz não conseguia se sentir feliz presenciando isso. Eles o consideravam como seu supremo governante. Se Ainz dissesse que branco se tornaria preto, ou qualquer coisa do tipo, todos concordariam. Este silêncio em si não corroborava que suas palavras estavam corretas. Parece que preciso instalar algumas auditorias e outras agências similares. A primeira coisa que ele deveria criar era um departamento responsável por distribuir recompensas. O problema era que os NPCs e vassalos acreditavam que servir a Inns era um estado natural das coisas e não exigia qualquer tipo de recompensa. Além disso, os critérios para serem recompensados eram muito vagos e essencialmente determinados por Ainz, o que era outro problema. Se vamos trabalhar como um grupo, precisarei estabelecer algumas diretrizes. É tudo minha culpa por deixar a Albedo responsável por tudo e fugir de minhas responsabilidades. Agora tudo isso veio me azucrinar. É muita pressão, isso é bem além das capacidades de uma pessoa normal. Quase nenhuma das minhas experiências de vida foram aplicáveis até agora. Até poucos meses atrás, Ainz, Suzuki Satoru, tinha sido um simples escravo do sistema, toda a atenção da liderança estava lhe dando dores de cabeça. Ainda assim, ele lutava para controlar isso. Era melhor deixar para se preocupar com isso quando estivesse sozinho em seu quarto, com toda a liberdade de rolar em sua cama perfumada. Eu decidirei a direção que Nazarick tomará no futuro. Demiurgo, venha. A mente mais afiada de Nazarick subiu as escadas, tomando seu lugar ao lado de Albedo. Supervisora guardiã de Nazarick, Albedo. O intelecto mais profundo de Nazarick, Demiurgo. Metade do nosso plano original está completo. Eu ordeno que vocês expliquem o nosso plano de ação para o futuro. Se alguém tiver alguma sugestão, levante a mão e fale. A primeira prioridade de Ainz estava na sobrevivência contínua de Nazarick. Não, na pior das hipóteses, mesmo se perdesse o lugar conhecido como Nazarick, ele estava o suficientemente preparado para proteger os NPCs, os filhos de seus antigos amigos. Afinal, ele poderia criar um abrigo e usar outros métodos para superar esse problema. A segunda consistia de espalhar o nome de Ainz ou Algon para o mundo inteiro. Isso porque Ainz considerou que se seus amigos estivessem neste mundo, isso criaria um farol para se guiarem até ele. Mas esse objetivo poderia ser adiado e outras prioridades surgissem. A terceira era fortalecer Nazarick. Talvez devesse mudar a prioridade dessa também. E seguramente, quanto mais ele entendia este mundo, mais sentia que Nazarick era uma fortaleza inexpugnável, ou seja, a guilda Ainz ou Algon parecia ser a organização mais forte.
Mesmo cada vez mais acreditando nisso, alguém já tinha sido capaz de controlar a mente de Chaltear, embora com o uso de um item World Class, então sustentar tal arrogância e orgulho poderia levá-lo ao precipício. Em particular, já que os itens World Class existiam neste mundo, seria melhor supor que outras guildas existissem também, até mesmo poderiam armar emboscadas. Assim, eles tiveram que tomar medidas para aumentar o poderio de Nazarick. Atualmente, eles recrutaram os Lizardmen e Ainz havia produzido hordas de mortos-vivos, mas precisavam buscar vorazmente por mais poder. Sua quarta prioridade consistia em reunir informações. Essa tinha sido originalmente sua principal preocupação, mas desde que já havia sido parcialmente concluída, ele havia diminuído sua prioridade. Este foi o processo de pensamento de Ainz. No entanto, eram meramente os pensamentos de um assalariado. Poderia haver um furo em algum lugar, ou ele pode não ter analisado bem as informações antes de usá-las como base. Por causa disso, Ainz tinha chamado um par de intelectos afiados. Assim, só precisaria usufruir da sabedoria deles. Não havia necessidade de arriscar que todos soubessem que ele não tinha grande inteligência. Fazer um grande espetáculo para falar sobre esse problema seria o bastante. No entanto, isso seria um erro. Como mestre, ele precisava fazer esse mise-en-scène do papel no qual os NPCs o imaginavam. Embora achasse que fosse praticamente enganá-los. Ele teve que desempenhar o papel de Ainz ou Algon, um ser de intelecto incomparável cujas ideias continham ramificações insondáveis, e interpretá-lo desde que chegara a este mundo. Vocês dois explicarão claramente a todos os presentes. Estes são os vassalos de elite selecionados pelos vários guardiões. Deixe-os ouvir sobre nossa direção futura e não deixem de fora nenhum detalhe. De fato, Ainz foi forçado a empregar esse estratagema. Seus dizeres de não deixem de fora nenhum detalhe faziam parte de um plano sagaz. Seu plano era usar essa desculpinha de explicar a todos para ele próprio entender o plano, ao mesmo tempo fingir que sabia tudo de antemão. Então, Demiurgo, você explicará claramente o que sabemos para aqueles que não entendem os detalhes. De todo modo, comece contando as ações que Nazarick fez no reino. Entendido. Demiurgo então começou a se dirigir aos NPCs à sua frente. Isso era o que Ainz estava esperando. Naquela época, Ainz concordou com seus planos. Ele achava que o sábio Demiurgo não podia errar, mas depois de pensar mais sobre o assunto, sentiu que Demiurgo acabara por vezes fazendo coisas desnecessárias. Do lado do reino, conseguimos subjugar os membros da liderança de um sindicato criminoso com a ajuda de Mari, Neuronistrik ou Ukou. Tudo o que precisamos fazer a partir de agora é permear lentamente até que estejamos em posição de governar o submundo do reino. Sem querer, Ainz fez um ruído audível de dúvida. Por que tiveram que assumir o sindicato do crime do reino? Parecia um pouco diferente da explicação simples que ouvira antes. Pensando bem, seria razoável fazer isso para obter dinheiro a longo prazo ou obter informações facilmente. Enquanto Ainz ponderava, Demiurgo se calou e olhou para trás, diretamente para ele. Dando graças que seu corpo não suava, Ainz o questionou. O que há de errado, Demiurgo? Algum problema? Não, eu simplesmente pensei ter ouvido o senhor dizer alguma coisa, Ainz-sama. Oh, não foi nada. Eu estava simplesmente indicando o meu acordo. Parece que me entendeu mal. Enfim, continue. Diga a todos o significado de assumir a organização criminosa do reino. Sim. Então, meus caros. Assumir o sindicato é a base para alcançar o objetivo de Ainz-sama. Isto é, a dominação mundial. Eu confio que ninguém é estúpido o suficiente para não saber disso. Ainz olhou para o rosto de todos. Todos pareciam entender, sem exceção. Ainz foi o único que não entendeu. Dominação mundial? Mas de onde veio essa maluquice? Quando as coisas acabaram assim? Todavia, ele não podia dar voz às suas dúvidas. Este foi o maior exercício mental de Ainz até hoje. Ele passou vários segundos refletindo e examinando a si mesmo. Foi algo muito inesperado e até difícil de aceitar. Como as coisas acabaram assim?
Tudo o que ele desejava era manter um perfil discreto, evitar fazer inimigos, melhorar sua reputação e depois encontrar uma maneira de se comunicar com seus velhos amigos, que poderiam estar neste mundo. O mantenimento e realização desses singelos desejos fofinhos eram tudo o que queria. Agora, porém, conquistar o mundo? Mas que porra aconteceu para virem com isso? Ainz queria muito rejeitar a proposta, mas ele não teve coragem de fazê-lo. Não eram apenas os NPCs, mas todos os vassalos tinham semblantes de compreensão em seus rostos, como se as palavras "mas é claro" estivessem escritas ali. Era evidente em relance que isso era de conhecimento comum, algo que estava gravado a ferro quente em seus corações. Ain sentia algo semelhante a uma brisa de ar quente emanando na área ao redor do trono. Ain Zoalgon era o mais elevado governante de Nazarick, um ser supremo. Agora que se tornara um objeto de adoração, o que aconteceria se ele pessoalmente destruísse essa imagem? Até onde sabia, ele poderia acabar como uma idol envolvida em algum escândalo graças aos paparazzi. Embora fosse triste uma idol perder fãs, assim como seu sustento, Ainz teve a sensação de que um destino mais trágico do que esse o aguardaria. Parece que investiram muito tempo e esforços para eu desistir agora. Ainda assim, ao pensar calmamente a respeito, a dominação mundial não soava nada mal. Claro que não seria tão simples como nos jogos. Para um plebeu como Ainz, esse plano de grande escala era muito vago para entender. Entretanto, ele podia entender que isso era um meio perfeito para construir sua reputação, embora também pudesse criar uma infâmia. O problema agora estava em tentar saber o que seus amigos pensariam disso. Nesse ponto, tudo o que ele podia fazer era pedir desculpas por sua incapacidade de administrar Nazarick. Se isso der certo, podemos descobrir quem foi e como lidar com o inimigo que fez lavagem cerebral na Shaltear. Acho que posso usar isso como desculpa, né? Eles me perdoarão por isso, eu acho. Tendo inventado uma desculpa, Ainz acenou com a cabeça para Demiurgo, que parecia estar esperando por elogios. Então, você ainda se lembra. Mas é claro, Ainz-sama. Eu, Demiurgo, gravei todas as palavras que o Senhor falou em minha memória. Mesmo, eu disse aquela vez, não foi? De fato, meu senhor. Então, a partir daquele momento que, de fato, desde aquele dia, sei. Isso me agrada, Demiurgo. Obrigado, Ainz-sama. No entanto, a dominação mundial é bastante difícil. Certamente, Ainz-sama. Então, o que acha que devemos fazer? Ainz queria elogiar a si mesmo por não tremular a voz. Eu proponho que Nazarick deve tomar o seu lugar de direito no palco global, como parte de nossa linha guia para o futuro. Como as entidades que controlaram a Shaltear estão agindo às escondidas, isso pode causar problemas para nós, mesmo que permaneçamos escondidos. É como diz. Mas será que é mesmo? Ainz achava que seria melhor permanecer escondido. Ele não tinha ideia de como Demiurgo havia chegado a essa conclusão. Eu concordo com ele, Ainz-sama. Se nos tornarmos conhecidos para o mundo, poderemos lidar com os problemas de uma maneira franca. Não precisaremos enviar pequenos grupos do nosso pessoal para conduzir investigações secretas. Ah, faz todo sentido. A iluminação surgiu de repente em Ainz quando ouviu a explicação de Albedo. A ideia de não ter que procurar uma agulha no palheiro e ser capaz de se mover com a mesma ousadia que desejava, era, de fato, muito atraente. É por isso que devemos governar o reino através das sombras e alcançar legitimidade para Nazarick de várias formas e meios, não é mesmo? Porém, Demiurgo, eu não posso concordar com a ideia de permitir que a terra que o Ainz-sama governe torne-se subordinada a qualquer outro país. Demiurgo concordou com a fala de Albedo. Claro, Albedo. Eu também não seria capaz de tolerar algo do tipo. Além disso, depois de examinar e contemplar nossas informações sobre o reino, cheguei à conclusão de que o reino, como está agora, não é atraente para nós, exceto por uma pessoa. O mesmo se aplica a todas as outras nações. Eu sinto que ter a nossa organização servindo qualquer outro país seria um caminho insensato. Por que diz isso? Se servirmos uma nação, nosso leque de ações será limitado.
Se as pessoas que controlaram a Chaltear pertencerem a algum país e estivermos comprometidos com um determinado país, talvez não possamos responder prontamente se surgirem problemas. Portanto, Ain Sama. Demiurgo olhou para Ains e solenemente entregou sua proposta. Proponho que fundemos uma nação conhecida como a Grande Tumba de Nazarick.